dando para ver aí? É porque quando a gente fica lá no slide, a gente não consegue ver mais a tela das mensagens, né? Mas eu vou ver aqui o que eu consigo fazer. As 2 primeiras aulas é da tia, Jadiel. Isso mesmo. Bom, então vamos lá, né? Lembram que, né, no semestre passado a gente começou a estudar sobre artigo e numeral, né? Ainda lembram que no segundo ano, basicamente, a gente estuda as classes gramaticais, né? E aí nós já vimos substantivo, adjetivo, e agora nós estamos no artigo e numeral, certo? E aí, hoje, basicamente, a gente vai só relembrar, né? Eu sei que vocês ainda devem lembrar alguma coisa, né, do que vocês viram, né, do que vocês estudaram no semestre passado, mas a gente vai relembrar para a gente poder fazer a avaliação, certo? E aí, quem lembra ainda do que é um artigo? Qual a principal função dele? Ninguém. Ressaca das férias, né? Palavra colocada antes do substantivo, determinar o substantivo. Verdade. O artigo ele serve para substantivar qualquer palavra de qualquer classe gramatical. Se antes de uma palavra tiver um artigo, você sabe que o que vem depois é um substantivo, né? E aí realmente ele serve para determinar o substantivo ou para indeterminar, certo? Ele tanto serve para dizer quem é, como ele serve para indeterminar, para que você não saiba quem é essa pessoa de quem se está falando. E aí a gente tem um exemplo, né? A cidade amanheceu em festa. E aí quando eu digo que a cidade amanheceu em festa, eu sei de que cidade eu estou falando, certo? E aí, se eu dissesse, o homem me perseguiu, eu sei de quem eu estou falando. Embora eu não saiba o nome, eu não saiba onde mora, mas se eu ver, eu vou conseguir identificar quem é. Diferente se eu dissesse, um homem me perseguiu. E aí eu já não sei mais de quem se trata, certo? Quando você usa o artigo indefinido, você usa para indeterminar, para você dizer que você não sabe quem é aí o sujeito, certo? Diferente do definido, que ele define, embora não tenha nome e não tenha, né, endereço nem nada, mas quando você usa o artigo definido, você sabe quem é, você sabe a quem se refere, diferente do indeterminado, certo? E aí quando a gente usa o artigo, né, ele tem aí a função de transformar as palavras em substantivos. Não importa a que classe gramatical elas pertençam, certo? Mas tem um artigo, a próxima palavra será substantivo. O andar de Elisa é muito sensual. Eu sei que o artigo aí é o né? E aí depois do artigo vem andar. E eu sei que lá na classe gramatical dele, ele é o quê? Meu povo, andar é o quê? Verbo, muito bem. Andar é verbo. Mas, como antes dele eu usei um artigo, ele deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Lembra que nós estudamos isso lá na formação de palavras, lá no primeiro ano. Lembram da derivação imprópria, quando uma palavra pertence a uma classe gramatical e por algum motivo ela vai para outra, certo? E foi o que aconteceu com o verbo aí, né? O andar de Elisa, ele deixou de ser verbo e por conta do artigo ele virou um substantivo. A mesma coisa acontece com vermelho. Vermelho é o quê na classe gramatical? O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Olhos vermelhos. O que o vermelho seria? Adjetivo. Tudo bem. E aí, nessa frase, né, ele não é adjetivo, mas sim substantivo, por conta do artigo, né, que aí
precede o substantivo, certo? E aí deixou de ser adjetivo e virou um substantivo. Então, a função básica dos artigos são essas, certo? Determinar ou indeterminar o substantivo e fazer com que essas palavras que eles precedem sejam substantivos, não importa a que classe gramatical elas pertencem. Posso mandar, Alex? Para onde vocês querem que mandem? Para o grupo, para o aluno online, para o Classroom? Para o grupo, facilidade, né? Tudo bem. Eu mando, certo? E aí, os artigos, tá? Eles vão se classificar em artigos definidos ou indefinidos. E aí, os artigos definidos são eles: o, os, a e as. Somente. Certo? E aí, como nós acabamos de ver, o objetivo dele é determinar, é individualizar. Certo? Quando eu digo o violino estava desafinado há muito tempo, quando eu uso o artigo definido, é porque eu conheço sobre o que eu estou falando, eu sei a que eu estou me referindo, certo? Por isso que eu optei por usar o artigo definido. A mesma coisa acontece quando a lâmpada acabou de queimar. Quando eu digo a lâmpada acabou de queimar, é porque essa era a única lâmpada do local, né? Se eu dissesse uma lâmpada acabou de queimar, é porque neste local tinha várias lâmpadas e uma delas, que eu não sei qual era, queimou, certo? A mesma coisa como falei ontem com os meninos da rua, certo? Os meninos da rua eu sei quais são, ok? Entendido? Jadir, é desse jeito. Os definidos é quando ele individualiza, quando ele particulariza, né? A menina é bonita. Quando eu digo a menina é bonita, embora eu não diga quem é, só pelo uso do artigo definido, eu sei a que menina eu estou me referindo, certo? E os artigos definidos, eles também podem ser usados para determinar uma certa espécie, certo? E aí eles são usados no singular, mas eles se referem a toda uma espécie, certo? A um conjunto de seres. E aí, quando a gente diz um homem é um ser mortal, certo? Não estou querendo dizer que apenas um homem é mortal, mas sim todos os seres humanos, certo? A mesma coisa acontece quando a gente diz que o brasileiro é alegre. Eu não estou me referindo a só uma pessoa, certo? Mas a toda a nação brasileira. Então, embora ele esteja no singular, ele serve para se referir a um todo. Ok? Pronto. E aí vamos para os indefinidos, certo? Os artigos indefinidos, como o nome dele já diz, eles servem para indefinir, né? E aí eles não caracterizam ninguém. Muito bem, eles servem para generalizar, certo? E aí os definidos são a, o, as e os, e os indefinidos serão uns, uma e umas, certo? Isso, de forma vaga. E aí, quando você usa um artigo indefinido, você não sabe ao certo do que se trata, a quem se refere. Falei ontem com uns meninos da rua. E aí esses meninos podem ter sido qualquer um, certo? E aí você não sabe especificar quem eram esses meninos que você falou, certo? A mesma coisa quando a gente diz que tem um violino que está desafinado. Pode ser um violino qualquer no meio de tantos, certo? Diferente se você dissesse que o violino está desafinado. E aí você sabe sim qual é esse instrumento que está desafinado. Entendido?
Repetir o que, Alex? A parte dos indefinidos? É só você ir pelo nome, tá? Ó, quando a gente fala em artigos definidos, é porque eles definem, eles particularizam, certo? Eles definem alguém, diferente dos indefinidos. E pelo nome você já sabe que isso é algo generalizado, certo? Ele não particulariza ninguém, certo? E aí quando você usa um artigo indefinido, você não sabe dizer ao certo do que se trata ou a quem você se refere, certo? Quando a gente diz que um homem me perseguiu, um homem me parou, eu não sei quem era, certo? E aí se eu ver depois, eu também não vou saber identificar quem era, porque eu nunca ouvi e eu não conhecia, certo? Essa é a diferença entre o artigo definido e o indefinido. Entendido? E aí a gente precisa ter cuidado com essa utilização dos artigos indefinidos, tá? Porque às vezes a gente usa eles de forma excessiva, certo? E aí você acaba usando eles de forma desnecessária. E aí acaba tornando a frase redundante, certo? Você acaba utilizando eles sem necessidade. Quando a gente diz que ter uma boa educação é fundamental, precisa desse uma aí antes do boa? Pronto. E aí, por não ter necessidade desse um aí antes do boa, certo? A frase fica redundante. Aí, se você usasse ter boa educação é fundamental, dá para entender perfeitamente, certo? Sem necessidade desse uma, sem definir essa educação. A mesma coisa acontece como são detentores de um bom conhecimento. Não precisa desse um aí na frente do bom, certo? São detentores de bom conhecimento, certo? E aí a gente precisa ter cuidado na utilização desses artigos, certo? Sem necessidade, de forma exagerada, né? São os vícios de linguagem que a gente tem, certo? E aí ele diz que para ficar, né, uma boa coesão textual, antes do pronome, certo? No sentido indefinido, já que você não sabe quem é, você, em vez de você usar um artigo indefinido, né, prefira palavras como tal, certo? Ou outro, certo? Fica melhor do que você usar um artigo indefinido. Encontrei certa medalha na cômoda. Fica melhor do que você dizer que encontrou uma medalha na cama. E aí pode até gerar aí uma ambiguidade de você não saber que era uma medalha qualquer ou que era uma medalha numeral, certo? E aí, para não ocorrer, né, esses equívocos, é melhor que você opte, né, por outra palavra, certo? Por pronomes indefinidos, certo? Entendido? Podemos passar, né? Pronto. E aí os artigos, eles se combinam, tá, com outras palavras, geralmente preposições, certo? Eles podem se combinar com as preposições, certo? E aí a gente tem uma que é bem conhecida e bem falada, e que nem é tão fácil também, porque ela tem muitas regras, que é a crase, que é a junção do artigo a com a preposição a, certo? Quando eu junto o artigo a com a preposição a, eu vou ter a crase, certo? E aí a gente vai estudar, tá? Lá quando a gente chegar em preposição, certo? E aí a gente estuda um pouquinho sobre a crase, certo? E aí elas também podem se combinar com o de, certo?
Como é que ficaria aí o de mais a, né? Eu tenho o de, que é preposição, mais um artigo a, que fica da, certo? Ou de mais as, certo? Dá na mesma coisa que vai dar das. Ganhamos muitos presentes da Inês, certo? E aí o de mais o vai dar dó, o em mais a, na, o em mais o, nó, certo? E aí, certo? Tem uma aí bem esquisita, né? Que é o de mais um, que é dum, certo? Que a gente nem usa muito, né? Os cadernos encontrados são dum pesquisador, certo? E aí, por o som ficar feio, né? A gente prefere usar a ação de um pesquisador, né? Fica bem mais bonito, certo? E ainda tem a questão do pelo e do pela, que também é preposição, mas que é feita pela junção do per mais o artigo o, que dá pelo, certo? Ou o per mais a, que dá pela, né? Passei pelaquela praça, pelaquela rua ontem. Estudamos o quê? O uso dos porquês? Estudamos ano passado, não foi? Eu espero que ainda lembrem, certo? Se tiver alguma coisa aí, né, que nós vimos no ano passado, se der tempo, né, a gente conseguir revisar, a gente dá um jeito, certo? O que é, Suiane? Preposição é para ligar duas ou mais palavras. Isso mesmo. Já era que eu tava falando faz tempo com o microfone desligado, deixa eu dizer. Mas eu digitei também, mulher. Dá uma leve explicadinha que é preposição, pra eu não lembrar, não. Tá. Ó, a preposição é porque a gente não estuda ela agora, a gente só vai estudar um pouquinho mais na frente, certo? Mas ela serve para ligar duas palavras, certo? Para ligar palavras. Camisa de Pedro, certo? Olhos de João. E aí esse de, que une uma palavra a outra, a gente chama de preposição, certo? E a função delas é basicamente essa, ligar uma palavra a outra, ok? Entendido, Suiane? Pronto. E mais na frente a gente... Pronto. Aí mais na frente a gente vai estudar elas detalhadamente, certo? É porque o foco hoje não é preposição, mas sim é artigo e numeral. E aí é só mostrando que os artigos, eles podem se combinar com as preposições, certo? E aí quando eu tenho o da, é porque eu tenho a junção de o de, que é a preposição, mais o artigo a. Ah, vou deixar de ter um artigo? Não, certo? Continuo tendo uma preposição e um artigo, certo? Pronto. Ó, e aí a gente tem que ter cuidado, porque nem sempre a gente pode fazer essa combinação das preposições com os artigos, certo? Ó, quando esse artigo ele já faz parte do nome lá do livro ou de uma revista, né, como O Globo, né, que é o nome de um jornal, a gente não pode fazer essa junção, certo? A gente não pode dizer que a notícia saiu no Povo, né, que aí eu juntei o em mais o que deu no, certo? Mas aí, se esse artigo fizer parte, né, do nome da revista, do nome do jornal, do nome de um livro, você não pode fazer a junção, certo? Entendido? E aí vai ficar realmente a notícia saiu em O Povo, certo? A mesma coisa, aí ele diz, mas tudo bem, eu posso fazer isso se eu indicar essa supressão por uso de um apóstrofo, né? Que seria esse, né? Esse bichinho, essa vírgulazinha que fica em cima, né? Ela não é usada embaixo, mas em cima, que é o apóstrofo, certo? Mas se eu usar com o apóstrofo fica certo. Fica, ok? Mas nem sempre é bom você fazer essa junção, certo? A mesma coisa acontece, porque não está aí, certo? Mas quando você tem um sujeito e depois dele tem um verbo no infinitivo, que são verbos que terminam em R, certo? Eu não vou poder fazer essa junção. Por exemplo, ó, está na hora de a menina acordar, certo? Eu não poderia dizer que está na hora da menina acordar. Por quê? Porque depois do sujeito, que é a menina, eu vou ter um verbo no infinitivo, que termina em R, certo? E aí,
Na norma padrão, na norma culta, você realmente teria que escrever está na hora de a menina acordar, certo? E não juntar o de mais a que daria dar. Realmente ele vai ter que ficar sem a contração, certo? A mesma coisa de eu dizer que está na hora de eu estudar, certo? E aí sim, faz mais a lógica, né? Porque se eu dissesse que está na hora de eu estudar, né? É verdade, a gente fala errado, né? Mas são vícios de linguagem, e esse é o problema, como eu sempre disse, né? Falar errado, né? Não tem essa história de certo ou errado, porque na fala tudo é permitido. O problema é a escrita, né? Mas quando você não tem o hábito, né, de falar corretamente, você também não consegue escrever da mesma forma, né? E aí eu sei que a maioria de vocês diz assim mesmo, está na hora de eu estudar, né? Eu juntei o de com o eu, que deu, né? E nem tem essa combinação aí, né, do de mais o eu. Tem o de mais os artigos, mas com os sujeitos não, certo? E aí realmente ficaria estar na hora de eu estudar, certo? Ou está na hora de eu ir às compras, certo? Sempre que tiver, né, essa preposição, um artigo, um sujeito, um verbo no infinitivo, você não vai fazer a combinação, você não vai juntá-las, certo? Você vai deixar elas separadinhas, bonitinha, certo? Está na hora de a menina acordar, ok? Entenderam? Pronto. E aí tem uma questãozinha, tá? Só pra gente ver se realmente deu para fixar o uso dos artigos, certo? E aí ele diz assim, ó, os termos destacados a seguir classificam-se como artigos definidos, exceto em. Então, estou querendo dizer que todas as alternativas que estão aí são artigos definidos, exceto em um, certo? Então, eu vou procurar aquela alternativa que não tenha o artigo definido, certo? Vem aí uma lidazinha por cima, ver se vocês conseguem identificar aí qual deles não é artigo definido. Letra C, letra C. Por que letra C? Alguém se habilita a explicar por que na letra C esse A não seria artigo? E... Não, quando a gente diz, no caso de a menina acordar, não é nome tipo de loja, nome de jornal, não, certo? É porque depois do sujeito vem um verbo no infinitivo, certo? E aí você também não pode fazer a contração, ok? A questão do nome de jornais, de livro e essas coisas, já é outra regra, certo? Ninguém vai se habilitar a explicar? Ei, Jaiane. Oi. Esse da letra C é porque não está caracterizando substantivo? Porque não caracteriza substantivo. Será que é por isso? Se não, substantivo é o quê, então? Hein? Ninguém? Tá bom. Ó, verbo, porque substantivo é fevereiro. É verdade, Everton. Esse partir que tem na letra C, certo? Ele não é substantivo, certo?
ele é verbo. E antes de verbos não se usam artigos, certo? Antes do verbos não cabe o uso de artigos, ok? E aí, nesse caso, esse a que tem aí antes do partir, ele não é artigo, mas é uma preposição, certo? E aí esse é o problema, né, da nossa língua portuguesa, porque eu tenho um azinho, que ele pode ser artigo, mas que ele pode ser preposição, ou pode ser pronome oblíquo, né? E aí cabe a você saber identificar o que ele é ali naquela frase, certo? E aí realmente a alternativa correta aí é a letra C. Na letra A, quando ele diz os garis do sábado, é artigo sim, né? Determinado porque eu sei a quem eu estou me referindo. Eu sei quais são aqueles garis que trabalham no sábado. Mesma coisa acontece com a letra B. Todo mundo culpou a Companhia Municipal de Limpeza. Se eu culpei, eu sei a quem foi que eu culpei, certo? E aí realmente esse é artigo. A mesma coisa acontece com a D. A areia das praias do Rio de Janeiro. Eu sei a que areia eu estou me referindo, certo? Não precisa ficar com medo não, meu povo. Errar é humano. Não tem nada não. É errando que se aprende. Que é pronome oblíquo. Que é pronome oblíquo. Ai, meu Deus. É outra coisa que também nós estudaremos. Eu acho que é o próximo conteúdo que nós iremos ver são os pronomes. Certo? E aí, quando o pronome oblíquo, no caso do uso do a, né, que poderia ser confundido, não dá para confundir não, tá? É só para que vocês entendam que esse azinho, ele pode ser artigo, mas ele pode ser preposição e ele pode ser também pronome, certo? E quando eu digo convidei-a para a festa, esse azinho é pronome oblíquo, porque ele se refere a alguém, certo? Podemos passar para o numeral, entendido o uso dos artigos? E bom, se tiverem alguma dúvida, certo? Podem perguntar, certo? Ou no privado depois, ou no grupo, certo? Quando preferirem. Acho que podemos, né? Vamos lá. Já vimos o artigo, agora a gente vai para o numeral, certo? E aí o numeral, tá? É uma classe de palavra variável. Ela se flexiona em número e gênero, né? Quando eu falo de número, eu estou me referindo a singular e plural. Quando eu falo de gênero, a feminino e masculino, certo? E aí, o numeral, ele serve basicamente para determinar a quantidade, certo? Eita, nós estaremos chegando agora. Ok? O numeral serve para indicar quantidades, certo? E aí, a classificação dos numerais, certo? A gente vai ver que os numerais, eles se classificam em cardinais, certo? E aí vem ordinais, multiplicativos, fracionários e ainda os coletivos. Eu acho que disso aí todo mundo lembra, né? Que isso aí todo mundo já estudou no fundamental. Ai, meu Deus. Deu certo, Vitória, entrar? No meio da aula, vou botar a minha presença só. Ainda lembram dessa classificação dos numerais, não lembram? Pronto. E aí a gente vai ter certos numerais cardinais, que são basicamente as formas dos números, certo? E aí é 1, 2, 3, 4 e 5, certo? E aí, quando eles são usados para se referir à quantidade de certas coisas, a gente diz que é um numeral cardinal. Como, por exemplo, comprei 5 maçãs, certo? E aí, esse 5 eu sei que é um numeral cardinal, certo? Lembrando que, para eles serem considerados numerais, certo? Eles precisam estar escritos de forma extensa, por extenso, ok? Senão, eles ficam sendo apenas algarismos, ok? E aí, ele vai mostrar, certo? Que alguns deles variam em gênero, né? Como é o caso de 1, 2, 2, certo? E, como é o caso, o milhão, milhões, eles variam em número, certo? Não em gênero, mas em número, porque ele vai do singular para o plural, ok? Já adianta abandonando-se no texto, a gente bota por extenso, né?
Depende, Jadiel. Se você estivesse escrevendo uma ata, provavelmente você teria que escrever por extenso, certo? Mas numa dissertação argumentativa, dá para você colocar um número mesmo, até porque na dissertação argumentativa a gente trabalha com dados, né? E aí pode deixar em algarismo mesmo, tá? Não tem problema não, e é até bom porque ele ocupa menos espaço. Pronto. E aí vem os ordinais, certo? Que como o nome já diz, eles indicam ordem, né? E aí eles vão indicar uma sequência, certo? Ele foi o primeiro colocado no torneio, ela se senta na terceira carteira, fulano fica na segunda fila, certo? Sempre na ordem. Quando eu digo ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e por aí vai. Ok? E aí, depois dos ordinais, eu vou ter os fracionários. Como o nome diz, são frações, certo? E aí, eu vou ter representações por uma parte de um todo, certo? E aí, eu vou ter um quarto, né? Que a gente sabe que lê-se um quarto ou 1/4, certo? Ou metade, né? Que seria um meio, né? Ou 1/2, ou 3/4. E aí vai. Quando a gente fala em fracionários, a gente fala, né, uma parte de um todo, né? Por exemplo, comi 1/3 do bolo, ou comi metade do bolo, certo? E aí eu estou me referindo a uma parte de um todo, ok? E aí vem os coletivos. Lembram dos substantivos coletivos? Que eram um substantivo, uma palavrinha só, mas que se referia a um conjunto de coisas, como matilha, lembram? Cordilheira, vara, lembram, né? Pronto. Nos numerais coletivos, ele segue basicamente o mesmo conceito, certo? É um númerozinho, mas que ele se refere a muitas coisas, certo? Como dezena, né? Dezena, eu sei que são 10 unidades, um conjunto de 10, certo? A mesma coisa acontece com centena, certo? Que é 100, ou com década, né? Que são 10 anos, certo? E aí sempre que quando você tiver uma palavrinha que se refira, né, a muitos, você vai ter um numeral coletivo, ok? Podemos passar adiante? Pronto. E aí eu vou ter também os multiplicativos. Multiplicativos são aqueles numerais, né, que são feitos de forma múltipla, né? E aí eu vou ter dobro, triplo, quádruplo ou quíntuplo, certo? Aquele atleta apresenta o triplo da dedicação que você apresenta, ok? E aí esses multiplicativos, eles serão flexionados em gênero e número, tá? Quando eles atuarem em forma de adjetivos, certo? Se eles forem substantivos, como é o caso lá da frase de cima, eles continuam invariados, ok? Ah, mas como é que ele vai aparecer como função de adjetivo? Quando ele apenas aparecer, né, caracterizando um substantivo, certo? Como é o caso, ó. Estou ficando cansada de desempenhar esta dupla função na empresa. E aí eu sei que duplo, né, seria aí um numeral multiplicativo, mas que aí dentro ele exerce uma função de adjetivo, porque ele apenas acompanha a função, certo? Que é um substantivo. E aí, por ele ser um adjetivo, ele foi para o feminino, certo? Se não fosse o caso, certo? Ele permaneceria invariado, certo? E aí, esses numerais, eles podem ter função de adjetivo ou de substantivo. E aí, dependendo do que eles são, você vai classificá-los sintaticamente, tá? Que não é o nosso caso agora, a gente só está na parte gramatical, ok? Entendido? Pronto. E aí a gente vai, pelo menos, saber como é que a gente diferencia um numeral substantivo de um adjetivo, tá? Para que quando a gente chegar lá na análise sintática,
a gente saiba diferenciar, que é sintaticamente. Sintaticamente, Alex, são com outros olhos. A gente diz que a gente trabalha com duas linhas, que é a classe gramatical e a parte sintática, certo? A classe gramatical é você olhar e saber o que é aquilo, se é um substantivo, um adjetivo, um numeral. Já na parte sintática, você precisa saber que função ele exerce dentro da frase, certo? E aí é um pouquinho mais complicado. Não tanto, tá? Mas é um pouquinho mais complicado do que a parte gramatical. E aí, ó, os numerais, certo? Sintaticamente, eles podem ser substantivos ou adjetivos, certo? E aí eles serão numerais substantivos quando eles estiverem no lugar de um substantivo, certo? Quando eles puderem ser substituídos por outros nomes. Ó, aluguei 5 filmes, mas só assisti a 2. Aí ele diz que esses numerais substantivos, eles são normalmente, presta atenção, normalmente representados por numerais multiplicativos, certo? Quando eu tenho um numeral substantivo, quase sempre eu vou ter um numeral multiplicativo, como é o caso do dobro, né? Fizeram o dobro do esforço, certo? E aí, como o dobro ele classifica esforço, né, que é um substantivo, ele está sendo usado como um numeral substantivo, certo? Porque ele poderia estar no lugar de outra palavra, eu poderia substituí-lo por outra palavra. Mas a gente vê um exemplo na parte de baixo que tem um numeral cardinal e ele também exerce a função de um numeral substantivo. Ó, aluguei 5 filmes, mas só assisti a 2. A 2 o quê? Ô, povo chorão, que conversa de difícil. 2 filmes, né? E aí, no caso 2, está no lugar de filmes, certo? Ah, está no lugar de filmes, está no lugar do substantivo. Isso, está no lugar do substantivo, então ele vai ser um numeral substantivo, certo? Ele vai exercer essa função de numeral substantivo quando ele estiver no lugar de um nome, quando ele puder ser substituído por outro nome, ok? Já na função de adjetivo, ele apenas vai caracterizar o substantivo, ele só vai estar junto do substantivo, certo? Ó, essa carne é de segunda, indica a qualidade da carne. Eu posso dizer que eu comprei 2 chapéus, certo? E aí o 2 está apenas junto do substantivo e aí ele passa a ser um numeral adjetivo, ok? Entendido? A gente precisa saber pelo menos diferenciar o que é um numeral substantivo e o que é um numeral adjetivo, certo? E aí as funções sintáticas dele, a gente vê depois, ok? Que foi, Laura? Não vi, não. Foi que tu escreveu. Vem a outra, olha, chegando na hora dessa. E aí a gente tem o emprego dos numerais, certo? Como é que a gente utiliza esses numerais, certo? Entendi, numerais adjetivo não. Já deu? O numeral adjetivo é o mais fácil, tá? É quando ele apenas acompanha um substantivo. E aí ele não dá para ser substituído por outro nome, ok? Quando a gente diz comprei 2 maçãs, certo? 2 caracteriza maçãs, ok? E aí ele é um numeral adjetivo, certo? Ele só vai ser usado como numeral substantivo quando ele puder ser substituído por outro nome, certo? Quando ele estiver no lugar de um substantivo, como era o caso lá das fitas, né? Que eu aluguei 5 filmes, mas eu só assisti a 2, certo? E aí o 2 estaria no lugar do filme, então ele seria um numeral substantivo, porque ele está no lugar de um nome, ok? Então, agora vamos lá para o emprego dos numerais, certo? Todos os numerais, eles vão concordar com o nome, que é o substantivo, certo? Exceto os numerais multiplicativos, que eles sempre serão masculinos, certo? A
já vimos que os numerais multiplicativos, eles são invariáveis, né? Desde que ele não exerça a função de adjetivo. Por exemplo, um e uma, né, que é cardinal, primeiro, primeira, ordinal, dobro e triplo, multiplicativo, ok? Ele diz aí que o uso dos artigos dos números fracionários é opcional, tá? Você usa o artigo se você quiser, tá? E não tem muita importância, não. Quando a gente diz o dobro e o triplo, você usa esse ozinho que vem antes, se você quiser, certo? Ele não precisa estar aí. Quando a gente fala em dias do mês, basicamente a gente usa os numerais cardinais, certo? Exceto no dia primeiro, né? Eu acho que vocês já ouviram falar nisso, certo? Sempre que você se referir aos dias do mês, certo? Como é o caso de 23 de janeiro, de boa. A gente sabe que a gente escreve e fala dessa forma. Mas no caso do dia primeiro, a gente não pode dizer que hoje é 1 de outubro, certo? E aí sempre no primeiro dia do mês, você vai se referir a ele e vai escrever também dessa forma, certo? Hoje é 1º de outubro, hoje é 1º de maio, 1º de julho, certo? O primeiro dia do mês sempre será dessa forma, ok? Pois é, Tiffany. Tá? Chega de dizer que hoje é 1 de agosto, 1 de setembro, tá? Hoje é 1º de agosto, hoje é 1º de setembro, certo? Quando indicar leis e decretos, tá? Tem algumas regrinhas chatas que a gente precisa lembrar, certo? Quando eles indicam leis e decretos, certo? O numeral ordinal ele vai ser utilizado até o 9º, tá? A partir do 10, ele vai ser lido como cardinal e escrito também. É isso mesmo, né? Artigo 9º e artigo 10. Até o 9, ele é lido como ordinal, certo? A partir do 10, ele é lido como cardinal. Isso quando eu estou falando de artigos e leis, certo? Quando a gente fala de algarismos romanos, certo? A regra, ela se estende um pouquinho a mais, certo? Você lê de forma ordinal até o 10, certo? E a partir do 11 é que você lê como cardinal e escreve como cardinal, certo? Sempre que você usar algarismos romanos, certo? Você vai seguir essa regra. Até o 10, ordinal. Passou do 10, cardinal. Ok? E aí é isso mesmo, é João Paulo II, certo? E aí, Papa, deixa eu ver, tinha o Bento XVI, não era? E aí, por que é Bento XVI? Passou do 10, a gente lê como ordinal, certo? Dom Pedro I, né? Eu sei que até o 10 eles serão lidos como ordinais. Passou do 10, eles serão lidos como cardinais, ok? Entendido? Ou tá meio bagunçado o negócio? Pronto, que bom. É porque ela indica 2 ou 2, ok? E aí Joana e Beatriz adoram andar. Ambas, e aí eu estou me referindo às duas, Joana e Beatriz. E aí como se refere a números, é considerado numeral, ok? Vou explicar de novo. Beleza, vamos de novo. Quando você usa, né, os numerais para se referir a leis, ou a decretos, ou a artigos, certo? Na leitura e na escrita, certo? Você vai ler eles de forma ordinal até o 9º. A partir do 10, você já lê de forma cardinal, ok? Artigo 1º, artigo 2º, artigo 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. Só lê na forma ordinal até o 9º. A partir do 10, você lê como cardinal. Já na utilização dos algarismos romanos, certo? Ele se estende só um pouquinho. Em vez de ser até o 9, ele vai até o 10, certo? Se ele tiver até o 10, você lê de forma ordinal. Passou do 10, aí ele é lido de forma cardinal. Ok?
Dia a dia é mais ou menos isso mesmo. Ó, e aí a leitura dos numerais. Como é que a gente faz a leitura desses numerais? Certo? Ó, a gente sabe que sempre entre os conjuntos, isso a gente está falando se você for ler ou se você for escrever, certo? Você vai ter que usar uma vírgula sempre, certo? E as unidades, elas sempre serão ligadas pela conjunção I, ok? Ó, 1.203.726, ok? A gente sabe que quando a gente vai preencher um cheque, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um preenchimento de um cheque, você bota um número lá, mas embaixo você tem que escrever ele de forma extensa, certo? E aí você realmente vai ter que escrever dessa forma, certo? Com vírgulas e a conjunção I. O número alto 3.546, certo? Você coloca a vírgulazinha entre os conjuntos e nas unidades sempre tem que ter a conjunção E, ok? 45.520, certo? Entendido? Eu botava tudo junto. Pois é, mas não é tudo junto não, viu? Lembre-se da vírgula, tá? Entre os conjuntos e das conjunções, certo? Se você for escrever por extenso, elas têm que aparecer sim, certo? Pronto. E aí são só observações, certo? Aí ele vai dizer que os numerais, eles se traduzem em palavras, certo? A gente só fala de numerais quando a gente fala de palavras, que é a forma escrita por extenso, certo? Se você escrever com números, eles serão apenas algarismos, ok? Pronto. E aí mais uma questãozinha. Diga que a frase correta referente à utilização do numeral. E aí? Essa aí é facinho, ó. De boa. Por que a letra A? Alguém poderia dizer por que a letra A? Por causa do primeiro que está conjugado correto. Mas tá errado. Boa explicação, viu? Não, realmente a alternativa correta é a letra A, né? E aí quando a gente vê primeiro de janeiro, a gente acabou de ver, né, que o primeiro dia do mês a gente não se refere a 1, mas a 1º de janeiro, ok? E aí, ó, lá na letra dele diz século 1. E aí nós vimos nesse instante que quando eu estou falando de algarismos romanos, a leitura e a escrita até o 10 é feita de forma ordinal. E aí o correto seria século 1º, né? A letra B, né, na verdade, 1000, né? A gente sabe que é um conjunto. E aí precisa desse R$1.000, né? R$1.000, beleza? De boa. E aí, na letra C, o que está errado é porque ele está em forma de algarismo, não está em forma de numeral, né? E aí, para a utilização do numeral, teria que estar em forma extensa. E aí teria que estar a terceira festa da uva, palavra, ok? Ó. Explicar bem de novo, por favor. R$1.000. Geralmente, a gente não utiliza esse 1 aí na frente do 1000, não, certo? É a mesma coisa do 100, do 10, né? E aí esse 1000 não precisaria de 1, certo? Mas a partir de 2, aí sim. Um cheque a gente vai depositar, aí tem R$1.000. Eu já vi também. Geralmente a maioria das pessoas elas escrevem assim mesmo, R$1.000, né? Porque quando vai a partir de 2, 3, você especifica, certo? Entendi.
Fica estranho, R$ 1.000. Não tanto, mas tudo bem. Lembram daquela atividade que vocês fizeram no semestre passado? Lembram? Sim, pronto. Eu nem sei, nem lembro se nós corrigimos ou não. Vou mentir, certo? Nós corrigimos ou não? Com ela em mãos, muito bem. Não corrigimos. Pronto, Evelyn. E aí eu peguei algumas questões dela, tá? Pra gente revisar, certo? E aí uma das questões era assim, ó. Assinale a alternativa em que o uso do artigo está substantivando uma palavra. Está substantivando, então ele está querendo dizer que ela pertencia a uma classe gramatical, mas por conta do artigo ela foi para outra. Qual seria aí a alternativa? Bem fácil essa aí. Muito bem. Que palavra está substantivando aí? O artigo está substantivando que palavra? Andar. Isso mesmo, andar que na verdade é verbo, mas que aí dentro virou substantivo por conta do artigo, né? E aí em todas as outras a gente sabe que realmente é substantivo, né? Como a liberdade, né? As entrelinhas, a navalha e os olhos. Tudo aí é substantivo, exceto, né, o andar que seria verbo, mas por conta do artigo virou substantivo. Cardinais ou ordinais? Como é que se escreveria por extenso esses números? Lembram das regras? Letra A. Seria Luís 16º ou seria Luís 16? 16, né? Nós vimos que quando a gente utiliza algarismos romanos, ele é escrito e lido em ordinal até o 10. Passou do 10, ele é lido de forma cardinal, ok? Então, Luís, 16. A letra B, Henrique, oitavo ou 8? Oitavo, muito bem. Henrique, oitavo. Na letra C, Dom João, sexto, né? Isso mesmo. Na letra D, capítulo, capítulo 2 ou capítulo 2? Lembra? Está em algarismo romano. Está em algarismo romano, ele vai seguir a regra, né, dos algarismos romanos, que diz que até o 10 ele é lido de forma ordinal. Então, é capítulo 2, certo? Só é lido de forma cardinal a partir do 11, certo? Então, a forma correta aí seria capítulo 2, certo? Embora a gente tenha mania de dizer que é capítulo 2, e aí, né, a gente vai pelo vício e aí a gente quer dizer capítulo 2, mas está em algarismo romano, então eu sei que é capítulo 2, certo? Ah, tem outra coisa também, tá? Quando o numeral ele vem antes do substantivo, ele é lido de forma ordinal, tá? Se ele vier depois, aí você lê de forma cardinal. Por exemplo, moro na segunda casa. Então, o numeral veio antes do substantivo, que era casa. Então, ele é lido de forma ordinal. Se ele vier depois, certo? Aí você lê de forma cardinal. Moro na casa 2. Ok? E a letra E? João o quê?
23. Muito bem, né? Passou do 10, cardinal. E a última, fio. Fio 12. Muito bem. Pronto. A ponte alternativa em que os numerais estão bem empregados, certo? E é a mesma coisa, você vai lembrar da regra e vai olhar qual é e segue a regra, certo? Na letra A, ele diz: ao Papa Paulo VI sucedeu João Paulo I, correto? A gente acabou de ver, né, que antes do 10 é ordinal, então não seria o Papa Paulo VI, mas sim é o Papa Paulo VI, né? Na letra A não é, ok? Letra B. Após o parágrafo 9º, virá o parágrafo 10º, né? E aí nós vimos também que quando eu me refiro a artigo, leis, né, e decretos, só vai do ordinal até o 9, certo? Passou do 9, cardinal. Então seria após o parágrafo 9º, virá o parágrafo 10, ok? Depois do capítulo 6º, li o capítulo 11º, né? E a mesma coisa, o correto seria depois do capítulo 6º, li o capítulo 11, ok? E aí a letra D, correta, né? Antes do artigo 10, vem o artigo 9º. E na letra E, o que está errado, né? Não é 22º, porque eu sei que em leis e artigos só vai do ordinal até o 9. Aí seria o artigo 22, né? Foi revogado. Tá terminando, viu? Sinale alternativo em que há erro. Letra A. O anúncio foi publicado em O Estado, São Paulo. Tá certo? O anúncio foi publicado em O Estado, São Paulo. Tá certo? Nós vimos que a gente não pode fazer a contração quando esse artigo ele faz parte do nome, né? Do nome, do título do jornal, a gente não pode contrair. Então tá certo. Está na hora de os trabalhadores saírem. Certíssimo. Ó, mesma coisa, né? Verbo no infinitivo. Então não posso contrair o de mais o os. Eles realmente vão ter que ficar separados. Todas as pessoas receberam a notícia. Nada de estranho, né? E aí na letra D tem não conhecia nenhum episódio dos Lusíadas. E aí eu sei que o nome do livro é Os Lusíadas, né? Se esse artigo faz parte do nome do livro, eu não poderia ter feito essa contração. E aí a forma correta seria não conhecia nenhum episódio de Os Lusíadas, certo? Ele teria que ficar separado, certo? Não poderia haver aí essa contração. Identifique se o termo destacado é numeral ou artigo indefinido. E aí? Eu sei que o 1, né? E o 1, ele tanto pode ser artigo como ele pode ser numeral. E aí? Letra A, você só tem uma vida, cuide bem dela. Numeral ou artigo? Numeral. Muito bem, né? Refere-se à quantidade. Realmente você só tem uma vida. Estou me referindo à quantidade, não estou dizendo que você tem qualquer vida, certo? Numeral. Letra B. Ele não fala uma palavra de chinês. Numeral. Isso é boa. Realmente um aí, ele é artigo, tá? Não estou me referindo à quantidade, certo? Eu estou dizendo que ele não fala qualquer palavra de chinês, certo? Eu estou generalizando,
Por isso que tem aí um artigo indefinido. Eu não estou me referindo à quantidade, não, certo? Então, esse uma da letra B é artigo, certo? Ele não fala qualquer palavra de chinês, ok? Letra C. Aqueles invasores podem representar uma ameaça para os índios. Artigo ou numeral? Tudo bem. Na letra C também ele não denota quantidade, certo? Não está dizendo que é apenas uma ameaça de quantidade, não. Ele está dizendo que eles representam qualquer tipo de ameaça. E aí, realmente, ele é artigo. E na letra D, facílima, né? A decomposição desse material pode demorar 1 século. E aí, óbvio, né, que isso aí vai ser numeral. Muito bem. Pronto. E a última, tá? Assinale o item que não é correto ler o numeral, que foi indicado entre parênteses. Letra A. Pode-se dizer que no século IX o português já existia como língua falada. Tá certo? Nesse caso, você vai marcar a alternativa errada, né? Pode-se dizer que no século IX o português já existia como língua falada, tá correto? Tá certo, né? Nós vimos que até o 10 ele é lido de forma ordinal. Pronto. Letra B. Pigmalião reside na casa 22 do antigo beco do Saco do Alferes, em Aparecida. Certo? Ó, a Tiffany disse que tá errado. Na letra C tem, abra um livro, por favor, na página 201. Beleza, né? E aí ele colocou de forma cardinal, tá certo? 201. Que procuras está no artigo 10 do código que tens aí à mão. Correto também. Nós vimos que na questão de artigos e leis, a partir do 10 é lido de forma cardinal. O Papa Pio X, cuja morte teria sido apressada com o advento da Primeira Guerra Mundial, foi canonizado em 1954. Tá certo? Né? Na questão dos algarismos romanos, né? A gente lê como ordinal até o 10. E aí é correto mesmo, Papa Pio X. A que está errada, né? É na letra B, porque o correto, né? A gente disse que Pigmalião reside na casa 22, né? É o número. E aí como é que ela deveria ser lida? 22. Isso mesmo, Laura. Pigmalião reside na casa 22 do antigo beco do Saco do Alferes. Oh, negócio bom, né, sabe? Eu sei que às vezes dá uma complicadazinha, porque a gente fala de outra forma, né? E aí o negócio buga, né? Mas a gente precisa aprender, né, a falar correto. Pronto, e aí obrigada pela atenção de vocês, certo? Foi muito bom estar com vocês novamente, certo? Olha, se vocês puderem fazer a frequência aí no grupo de vocês, eu agradeço, tá? Porque eu não consigo não, certo? Eu fico doidinha e eu não consigo ver quem é que tá, e eu acabo não colocando quem tava, e coloco quem não tava, certo? E aí façam no grupo de vocês, certo? Essa frequência, certo? Que aí eu vou pegar, ok? Quanto à avaliação, certo? Eu estou pensando em fazer ela na próxima semana, neste mesmo horário, certo? Que é o horário da nossa aula, ok? Certo? Só que eu estava pensando em fazer ela de forma presencial e individual, ok? É de boa, ó, você estuda o conteúdo, certo? Quando você entrar na reunião comigo, eu lhe mostro a questão, certo? Você diz qual é a alternativa correta e explica por que está certo. Pronto, só precisa você resolver uma questão. Ok?
Ei, tia, qual é os conteúdos que é para estudar, tia? Isso aí, nós acabamos de ver agora. O que foi que nós estudamos agora? Tia, eu sei, mas é só esse de hoje? É, só esse. Tá bom. Ei, tia, é só uma pergunta,